Olá, tudo bem? No Repórter MT de hoje eu vou conversar com um sommelier de cerveja e café. Isso mesmo, um especialista nessas duas bebidas. Comigo aqui, Vinícius Mazzutti. Vinícius, para começar, é uma profissão gostosa, eu diria, né? Pelo menos para apreciadores dessas duas bebidas. Como é que é isso? Qual que é o trabalho que você desenvolve? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu digo que ela é tão gostosa quanto parece, mas não tão simples quanto parece. E minha função principal é tornar todos especialistas, né? Quanto mais o cliente, o consumidor fica consciente, entende o que está bebendo, o que está consumindo, melhor para todo mundo, para o mercado e melhor para ele, né? Como é que funciona para quem está assistindo a gente? Você experimenta essas bebidas, você testa essas bebidas, como é que é na prática o seu trabalho? Boa pergunta. Na verdade, assim, eu digo que minha função como sommelier principal é educador. Então, eu sou um educador sensorial, no sentido de te ajudar a descobrir aromas e sabores das bebidas. Faço controle de qualidade em cervejarias, como a Cuiabana, eu faço controle de qualidade lá. Aí sim é sensorial. Mas também tem a parte toda teórica, né? Da construção de uma receita de cerveja, da harmonização, da combinação dos pratos. Então, é mais do que experimentação, mas a experimentação é fundamental. Quais são os principais tipos de cerveja? A gente sabe que tem alguns que são mais populares, que a gente encontra em supermercados, em qualquer loja do ramo, e a gente sabe que tem os diferenciados também, né? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, existem mais de 150 estilos de cerveja. Estilos são parâmetros em que a bebida tem que se enquadrar. Então, 150. A gente aqui foi mal criado por grandes indústrias, conhecendo só um deles, né? E mais ou menos ainda. Então, são muitos os estilos. E todos eles têm pelo menos 100, 200, 300, alguns têm mais de 1000 anos que existem, a forma de produção. Então, os estilos são muito variados e muito antigos. O mais comum é o American Lager, que é conhecido como Pilsen, né? Mas existem uma infinidade. E, infelizmente, a gente está tendo cada vez mais acesso a isso, né? Você falou já desse tipo, da Pilsen, tradicionalmente, né, chamada de Pilsen. É o que a gente mais costuma ver também, que é, como a gente se diz, a mais popular. É a mais fácil de harmonizar? Então, é mais comum, tem mais presença pelos supermercados, mas, ao contrário do que eu gostaria de fazer, ela não harmoniza muito. Ela é uma cerveja muito delicada, muito sutil, tem sabores muito delicados, e isso é difícil ter uma harmonização, principalmente com comida brasileira, que sempre tem uma intensidade de sabores, de untuosidade. Então, a harmonização precisa acompanhar o prato. Então, para uma Pilsen, aquela do dia a dia, dificilmente eu vou encontrar uma harmonização, a não ser muito simples, como uma saladinha verde. Mas a gente sabe que vai fazer um churrasco em casa, compra Pilsen e vai tomando. Aí, na hora de comer a carne, geralmente a pessoa, não vou beber enquanto eu como. Porque já experimentou e não deu certo. Porque a carne vai ter muita intensidade, muita untuosidade e realmente não harmoniza. Mas existem muitos estilos para isso. O que é exatamente a harmonização? Por exemplo, uma cerveja mais clara vai com uma comida mais leve, uma cerveja mais escura vai com uma comida mais forte. Dá um exemplo pra gente na prática, faz uma combinação pra gente, faz uma harmonização. Basicamente, a gente tem que seguir a intensidade do prato. Então, existem pontos diferentes para a harmonização acontecer, mas a harmonização é a harmonia entre bebida e comida. Então, precisa haver uma comunicação, uma conversa entre os dois. Por isso que a Pilsen não vai combinar com churrasco. O que vai combinar com churrasco, quem for fazer em casa, eu preciso de uma cerveja com mais malte, uma cerveja com uma coloração um pouco mais intensa, que vem dos maltes, porque o malte passa pela caramelização, assim como a carne. Então eu preciso de mais potência de álcool, mais potência de amargor para lidar com comidas untuosas, por exemplo, como o churrascão. Eu já diria para o consumidor sair de casa e procurar no mercado, por exemplo, vai fazer churrasco, procure cervejas do estilo Vienna Lager, Amber Lager, do estilo Pale Ale. São estilos que vão ter intensidade para lidar com o churrascão, por exemplo. No caso de um peixe, o que você sugeriu? Boa pergunta. Peixe, que é aqui uma culinária típica daqui. Peixe vai com cervejas de trigo. Você já experimentou alguma cerveja de trigo? Sim, eu adoro. Tem dois estilos principais, né? São a Weissbier, que é de origem alemã, e a Witbier, que é de origem belga. Ambas são de trigo, só que são diferentes a composição, e elas têm suavidade, delicadeza e aromas e sabores que complementam os dos peixes, especialmente assados. Em Mato Grosso hoje a gente tem muitas cervejarias, cervejas artesanais, a gente tem em Cuiabá, a gente tem em Chapada dos Guimarães, a gente tem em outras cidades do estado, no caso no Nortão. É um mercado que está em alta. Como é que você vê essa situação? O mercado está em alta, felizmente, porque, como eu disse, a gente foi mal criado por décadas com um único tipo de cerveja, grandes cervejarias brigando por mesmo tipo de cerveja,
Mas esse movimento cervejeiro artesanal começou aqui no Brasil há uns 25 anos já, né? Eu estou nesse mercado há 11 anos e tinha gente 10 anos antes de mim. Então o mercado só cresce, né? E em números também, né? O movimento artesanal cresce mais de 20% por ano. E o que acontece? A pessoa experimenta uma cerveja diferente, tem uma epifania sensorial, né? Fala, nossa, que incrível que é. Aí começa a ir atrás de novas cervejas. Aí vai indo, vai indo. Eu também faço consultoria para bares, né? Que trabalham com cerveja, justamente para te ajudar na escolha. A pessoa vai ficando apaixonada tal nível que ela vai fazer em casa. Ela passa a fazer cerveja em casa. E fazendo cerveja em casa, junto com outros cervejeiros caseiros, faz um movimento, logo vai virar uma cervejaria. Então, é inevitável que apareçam mais cervejarias com mais cervejas, mais cervejarias aparecerão. Eu já vi alguma coisa sobre número de consumo de bebida alcoólica em Mato Grosso, especificamente em Cuiabá, até por conta do clima, do calor. Isso também seria um incentivo para esses fabricantes, para essas empresas? Eu acho que passa mais pela paixão mesmo de degustar, que passa a ser uma paixão de produzir, e aí vai crescendo, vai nascendo cervejarias. Mas, obviamente, que o calor ajuda bastante, porém, cervejas não são todas refrescantes, né? 150 estilos, vários são estilos de inverno, que a gente chama, cervejas muito potentes alcoólicas para um clima frio. Porém, a maioria vai muito bem com calor e, obviamente, a gente faz jus aí, né, ao calor e toma muita cerveja aqui. A minha função é que a gente continue bebendo cerveja com responsabilidade, obviamente, com inteligência, mas que varie, né? Que não fique sempre na mesma marca ou na mesma cerveja, no mesmo estilo. A ideia é a variação, que a minha proposta é que você entenda que cervejas são muito diferenciadas e depende da ocasião, do prato que você vai comer. Então, a ideia é que você consuma com inteligência, mas consuma variado, experimente. Certo, só para a gente arrematar, no início eu falei que você é sommelier de 2 bebidas, no caso cerveja e café. Como é que funciona esse mercado do café, o sommelier do café também, só para a gente ter uma noção? São minhas 2 paixões da vida, né? Eu pensei, já que eu vou ter que trabalhar a vida inteira, que eu trabalhe com coisas que eu gosto, né? Então, no café, a sommelieria de café, na verdade, chama barismo, eu sou um barista também, e o mercado do café é muito apaixonante, tal qual a cerveja, ele é muito mais, assim como cerveja não é só aquela cervejinha clarinha de boteco, café não é só o cafezinho de sempre. Existe muita possibilidade e eu, felizmente, estou vendo isso acontecer aqui no Mato Grosso. Já tem mais de cabeça aqui, umas 3, 4 cafeterias de alto nível aqui em Cuiabá. Pelo estado deve estar surgindo mais, que fazem sua própria torra. Então, é um outro nível de experiência de café. Então, é outro mercado que também só tem a crescer, porque são as 2 bebidas mais consumidas do mundo depois da água, né? Café e cerveja. Então, não tem como não crescer, né? Tá certo. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Repórter MT, dizer que eu gosto, eu sou apreciadora também dessas 2 bebidas. Na próxima eu trago uma cervejinha. Tá certo, então vai ter que voltar, né? Tá combinado. Tá certo, muito obrigado. E relembrar essa questão, nós estamos falando com diplomacia desse assunto, se beber não dirija, e aproveitar também o que a gente tem produzido aqui no estado, é isso? Beba com inteligência, né? Entender o que você está consumindo. Beba atrás de experiências sensoriais e não atrás de embriaguez etílica. É uma consequência, se você for inteligente, você sabe lidar com ela e é gostosa, mas não deve ser o objetivo. Então, consuma boas cervejas, bons cafés e sai do mais do mesmo, né? Qualquer dúvida, procure a gente lá. A famosa frase, né? Bons drinks. Exato. Beba menos, beba melhor. Tá certo. Vinícius Mazzutti, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você.